Não vamos cantar tudo não, que a gente quer ouvir mais. A Flávia agora vai fazer já a próxima palestra, vamos emendar. E depois dessa a gente tem um cafezinho rápido ali fora para fazer a última, tá bom? Então já é com a Flávia agora. Vamos aproveitar bem o tempo, que já está escurecendo. Oi, de volta. Prometo que eu vou ser rápida. Vocês devem estar cansados. Eu pedi... trouxe para mim o livro. Obrigada, Deus abençoe. Vamos lá, gente. Deixa eu fechar os tópicos que eu tinha falado com vocês para a gente poder falar sobre amigo imaginário, tá bom? Eu falei do tópico que a criança é o termômetro do lar, certo? Esse é o 2. O terceiro é o quê? Crianças não abrem brechas. E aí eu volto naquele contexto. Tudo bem, gente? Podemos ir? Vocês estão agitados. Vamos acalmar aí. Vamos lá. Crianças não abrem brecha. Por que a criança não abre brecha no mundo espiritual? Porque ela não responde por ela no mundo espiritual. Quem responde por ela? Ok. E aí você fala assim, não, mas aí a minha filha estava vendo televisão e aí ela viu um desenho que abriu o terceiro olho e ali foi uma oportunidade, foi uma brecha que entrou e tudo mais. A criança que abriu brecha? Por quê? Porque os pais são autoridades. Quem permitiu a criança ter livre acesso à televisão? Foram os pais. A minha filha só usa saia curta. Quem comprou saia curta? O meu filho está viciado no videogame. Quem que deu o videogame? Quem não estabeleceu tempo para o videogame? Entendeu? Então, como a criança não responde por ela, quem responde são os pais. Então, na verdade, o inimigo, ele trabalha com as ferramentas que nós apresentamos para eles. Tá? Ele fica o tempo todo ao quê? Ao redor ou derredor? Então funciona exatamente assim, ó. Deixa eu convidar umas pessoas para vir aqui rapidinho. Nossa, o microfone está excelente. Vem cá vocês 4, fazendo favor. As 4. Vem cá. Uma no meio. E as outras fazem um círculo em volta dela. Uma no meio e as outras dão as mãos. Isso. O inimigo, ele trabalha ao redor, de redor. Então aqui está a criança, tá? E aqui está os anjos do Senhor, ok? E aí esses elos aqui representam os pais, tá? Então o inimigo, ele tenta tocar na criança, só que ele não encontra brecha. Mas aí os pais, por exemplo, permite a criança ter livre acesso à internet. Abriu o elo. E aí o inimigo tem a oportunidade de entrar e tocar na criança. Então, quem abre essa brecha? São os pais. O inimigo só fica esperando a oportunidade. Obrigada. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Outro ponto. Gente, eu recebi uma massagem agora. Meus pés parecem que estão nas nuvens. E recarregou minha bateria... Estou no 220 de novo. Qual é o outro ponto? Criança precisa de pais posicionados. Por que isso? Nós lemos lá, a Bíblia me ensina que todos os casos de cura e libertação, cura e libertação que envolve criança, além da figura de Jesus, tem a figura do pai ou da mãe, que é autoridade sobre a vida da criança. Então, qual é a maior dificuldade de você atender uma criança? Você vai fazer um mapeamento. No final do livro, gente, aqui, você vai encontrar um mapeamento. Quem tem o livro aí é a página 143, tá? Um modelo de mapeamento. Você não vai escrever aqui, você vai xerocar e fazer com as suas crianças. O que é o mapeamento? Mapeamento é o caminho, é você mapear. É você, por exemplo, falar assim, olha, eu quero chegar no aeroporto. Como que eu faço para chegar no aeroporto? Qual é o meu objetivo? Chegar no aeroporto. E alguém fala para você assim, ó, você vai dobrar à direita, e aí você vai encontrar o Extra, e passa o Extra, três ruas depois, à sua esquerda, vai ter uma igreja católica. Depois da igreja católica, tem um mercado, uma padaria, em frente à padaria, você vai entrar nessa rua e vai direto, vai chegar no aeroporto. Ou seja,
Você me ensinou o caminho apontando locais-chave para eu chegar no meu destino, para eu chegar no meu objetivo. Então você mapeou para mim, verbalizando os pontos chaves para eu conseguir chegar lá, tá? O mapeamento espiritual funciona exatamente assim. Só que esse mapeamento, você, como é espiritual, são situações no mundo, situações que os pais viveram ou vivem, que vão influenciar na vida espiritual da criança, porque a criança não responde por ela. Então, por exemplo, uma das situações, a criança ela foi gerada fora da aliança do casamento, tá? Então a gente chama dentro da área de libertação de bastardia, a criança é bastarda. E aí, ali já é uma oportunidade, uma legalidade que o inimigo encontrou para atuar na vida daquela criança. Ah, mas eu casei agora está tudo certo, mas ele foi gerado fora da aliança. Então tem que haver ali uma oração de arrependimento. Ah, quando eu estava grávida, eu tentei o aborto. Ali foi uma legalidade que o inimigo encontrou. Eu tive um aborto, eu fiz um aborto e logo depois engravidei dessa criança. Essa criança que nasce depois do aborto provocado é uma criança que foi gerada dentro do túmulo do irmão. Então essa criança ela já nasce com um contexto de rejeição, tá? Então o mapeamento ele vai te dar todo esse direcionamento. Tudo bem? Tudo bem, gente? Ok, tá? Então, eu preciso entender, através do mapeamento, quais são as ferramentas que foi dada para o inimigo atuar nessa criança. Vou te dar um exemplo do mapeamento já dentro do amigo imaginário, tá? O amigo imaginário, ele pode chegar perto da criança, ele pode se aproximar da criança através de 3 possibilidades, tá? Primeira possibilidade é a demônio territorial. Esse é o primeiro, tá? Como é que o amigo... Isso também está no livro, tá? Demônio territorial. Como assim? Expliquei sobre demônio territorial no primeiro momento. E para você entender. Comprei uma casa. Eu estou muito feliz que eu comprei a casa, estou empolgada. E vamos entrar na casa. Meu filho entrou na casa, todo mundo feliz com a casa. Quando um crente compra uma casa, qual é a atitude que ele deve ter? Consagrar a casa, né? O que é essa consagração? É você estabelecer o reino de Deus naquela casa. É você dizer para o Senhor assim: Senhor, essa casa é sua. É como falar para as crianças, é convidar Jesus para morar na casa. Isso chama-se estabelecer o reino de Deus ali, tá? Vou fazer uma EBF dentro de um centro comunitário. O centro comunitário, todo mundo faz tudo. Então ali há legalidades. Então quando você entra para fazer uma EBF, o que você tem que fazer? Você precisa estabelecer o reino de Deus ali, ungir aquele lugar. Porque se você não estabelecer o reino de Deus ali, o reino que estava que foi consagrado anteriormente vai continuar permanecendo. Então se você compra uma casa e você não sabe de quem você comprou, digamos que a pessoa que vendeu para você e você não sabe que você comprou pela imobiliária, tá? E aí essa pessoa era um pai de santo, essa pessoa era devota de uma entidade dessa daí. E aí ela não faz diferente de nós. Ela vai consagrar a casa dela ao que ela acredita. E aí você chega todo empolgado, Deus me deu a casa. Se você não tiver atitude de estabelecer o reino de Deus ali, o que vai acontecer? O que vai permanecer ali é o que foi consagrado anteriormente. Aí a criança, ela tem a sensibilidade espiritual maior do que a nossa. E aí quando ela chega nessa casa que não foi consagrada ao Senhor, o que vai acontecer? Ela vai começar a ver demônios. Ou ali pode ter um amigo imaginário que é um demônio. E aí vai se aproximar de forma sutil na vida dessa criança. Então quando eu vou fazer o mapeamento, por exemplo, que a mãe fala para mim, o meu filho está com um amigo imaginário, ou a própria criança narra, eu vou perguntar, você mora há quanto tempo nessa casa? Eu moro há 6 meses. Eu já sei que ali pode ser uma possibilidade de demônio territorial. E aí, não adianta, por exemplo, a criança chega para mim na sala, vem com o amigo imaginário, eu sou autoridade, eu vou expulsar, expulso. Sai em nome de Jesus. Saiu. Mas se for demônio territorial, ele vai estar onde? Esperando a criança na casa.
Por isso que é importante eu conhecer o contexto da criança. Pensa na criança carregando uma mochila. Vocês têm bolsa aí. Eu não sei o que tem na bolsa de vocês. E aí você fala para mim assim, está muito pesada a minha bolsa, você pode me ajudar a carregar? Como que eu vou te ajudar a carregar? Como que eu vou dividir, você vai dividir o peso comigo? Abrindo a bolsa. Aí sim eu vou conseguir ver o que tem dentro. No mundo espiritual funciona assim. E é um mapeamento. Para você ter uma noção, a minha mãe, eu fui criada dentro da igreja, né? E a minha mãe, eu lembro que, acho que eu era bem pequena quando a gente foi para a igreja, não me lembro o momento que a gente chegou na igreja, mas eu me lembro que a minha mãe não andava, minha mãe tinha artrite reumatoide aguda, então ela não tinha movimento, ela não conseguia ficar em pé, não conseguia andar, por causa do reumatismo. O meu pai pegava ela no colo, colocava ela nos primeiros bancos e eu sentava do lado dela. Ela sentava no banco, gente, vocês têm como eu descer. Ela sentava na cadeira e ela ficava levantando as pernas. Deixa eu puxar esse banco aqui só para vocês entenderem como que ela ficava. Ela sentava no banquinho de madeira da igreja, eu sentava do lado dela e ela ficava assim com as pernas. Ó. E virava o corpo e levantava a perna. Virava o corpo e levantava a perna. Ai, ai. E eu olhava para aquilo e achava estranho ela levantando as pernas, né? E durante muito tempo foi feito isso. E aí depois de grande, que a gente estava grande, ela resolveu contar para a gente sobre o processo de libertação que ela estava passando, que ela passou nessa época. E ela disse que ela via na nossa casa um cachorro que parecia um lobo. Ninguém via esse cachorro e a gente não tinha cachorro. Só ela que via. E esse cachorro conversava com ela. Ela ouvia ele, falava com ele, dialogava com ele. E esse cachorro acompanhava a gente na igreja. Ele entrava na igreja com ela, ela sentava na primeira cadeira e o cachorro ficava embaixo da cadeira dela. E ela dizia que era um cachorro muito grande e tinha uma cauda enorme. Então ele pegava a cauda dele e batia nas pernas dela. E ela dentro da igreja. E aí ela tomava aquele susto de tirar. E aí só que ela falava que ele não ficava o tempo todo no culto. Eu me lembro que no final do culto, ela ficava assim, pastor, deixa eu dormir aqui na igreja. Ah, o pastor não pode dormir aqui na igreja, Maria Helena. Mas eu gosto tanto daqui porque aqui me dá paz. Ele não pode, Maria, você tem que ir para sua casa. E aí o pastor achava a maior graça ela falar aquilo que ela queria dormir na igreja. Mas por que ela queria dormir na igreja? Porque esse cachorro acompanhava ela, batia nas pernas delas e o cachorro falava assim, eu não vou ficar aqui dentro não, porque eu não gosto desse lugar, mas eu te espero lá fora. Quando acabava o culto, quem estava lá? O cachorro. E ela dizia que ela não contava para as pessoas o que estava acontecendo, porque ela tinha medo das pessoas achar que ela estava louca. E ela tinha medo de colocarem ela no hospício. Olha quantas pessoas têm esse pensamento. Tá? E aí um dia ela resolveu contar para o pastor sobre esse cachorro. Quando o pastor ouviu o relato dela, o que ele fez? Ele preparou um grupo de oração e mandou na nossa casa. E eu me lembro das irmãs lá orando, né? Tinha uma irmã que começou a orar, começou a expulsar o demônio. Eu acho que o demônio começou a correr. E ela foi para o nosso quarto e começou a expulsar o demônio debaixo da cama. Sai, em nome de Jesus, sai. Aí na minha cabeça, o demônio estava embaixo da cama. E aí quando eu ia dormir, eu tinha medo do demônio puxar meu pé. Então a cama estava lá, eu pegava impulso para pular, para chegar na cama, porque eu tinha medo. Tu acredita que eu criei o hábito de não deixar o pé ficar do lado de fora da cama? Até hoje meu pé não fica, mas aí foi o hábito, né, que acabou criando. Mas o que o pastor fez? Quando ele mandou um grupo lá para acompanhar a minha mãe, ela parou de ver. Por quê? Porque ali foi estabelecido o reino de Deus. Então, se eu tenho uma criança que tem um amigo imaginário que eu, no mapeamento, detectei que é demônio territorial, não adianta eu ficar pegando na mãozinha da criança e vamos orar que Jesus vai guardar. Tem que ir lá na casa dela. Tem que orar com a criança em casa. Tem que ensinar o pai a estabelecer o reino de Deus lá. Tem que orar com o pai lá. Se a sua igreja permitir de ungir, você vai ungir lá, tá? E aí, gente, que eu não sei, né? E depende de cada denominação essa questão de ungir, de consagrar. Eu sou uma assembleiana, minha filha, mas na minha casa sou autoridade espiritual. Eu consagro até produto de limpeza se precisar. Teve um dia que meu filho estava lá, meu filho, tá diferente, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Aí cheguei no quarto dele e falei, tem alguma coisa errada aqui. Falei, vou fazer uma limpeza nesse quarto, mas vou fazer uma limpeza espiritual também.
Consagrei aqueles produtos todos. Mas, gente, isso é coisa de assembleano maluco, tá? Vocês sabem que a gente é tudo doido. Então, não tô falando pra vocês fazerem, não. Tá? Consagrei aqueles negócios todos. Comecei a limpar. O que eu achei? Uma varinha do Harry Potter. Entendeu? Então, são questões. Teve uma vez que eu comprei um livro. Eu queria muito ler o livro. Eu não vou falar qual livro que é, tá? Queria muito ler o livro, eu estava muito curiosa, porque foi falar da propaganda, que a pessoa tinha feito um pacto, e eu querendo saber com que demônio que ele tinha feito o pacto, as curiosidades que a gente tem. Comprei o livro, li, não tinha nada daquilo, era um livro de fofoca. Peguei o livro, guardei o livro na estante. Deu 3 dias, perdi o sono, e meu sono é sagrado. Eu falo para meus filhos assim, vocês não ficam abrindo brecha não, que eu não vou levantar de madrugada para expulsar demônio. Eu quero dormir. E aí levantei de madrugada e eu tô, gente, tem alguma coisa aqui dentro que não está agradando ao Senhor. E comecei a orar, Senhor, me mostra. O que tem aqui? Aí é no quarto dele. Senhor, me mostra. Vitor, e aí, como é que tá a vida? Ele, tá tudo bem, mãe. Eu falei, então tá bom. Ia lá, Vitória, e aí? Tá tudo bem, mãe. Eu falei, tem alguma coisa aqui, me mostra, Senhor, me mostra. Aí fui nos quartos, fui em tudo, voltei para a sala, orei, me mostra, Senhor, me mostra. E na minha casa, na minha sala, tem uma estante assim de livros, né, que pega a parede toda. E aí eu tô, Senhor, me mostra o que tá aqui que não tá te agradando. Senhor, me mostra. Quando eu fiz isso aqui, eu vi o livro sair da minha estante. Falei, já sei o que é o livro. Peguei o livro, fui queimar o livro de manhã, né? Pensa que o livro não pegava fogo. Eu coloquei álcool e o livro não pegava fogo. E a gente orando, a gente lá repreendendo e não pegava fogo. Aí eu falei, Vitor, pega o óleo. Peguei lá o óleo que foi consagrado. Joguei, quando eu joguei o óleo, que eu taquei o fogo, parecia que eu tinha colocado, que era o álcool. Começou a pegar fogo, só que não era fogo de labareda, não era fogo que levantava. Era um fogo, era uma fumaça. Vocês já viram quando coloca fogo em fio para tirar o cobre? Já viram isso? Que é uma fumaça preta. Era uma fumaça muito escura. E aí saía aquela fumaça, a fumaça subia de um movimento diferente e não tinha cheiro de fumaça. Tinha cheiro de incenso doce. Vocês lembram de um perfume antigo da Avon, muito antigo, que era doce, que ele era da tampa rosa com preto? Muito doce. Você passava na esquina, as pessoas já sabiam que estava chegando. Era aquele cheiro. Era um perfume doce, mas muito doce. E aí, o que era aquilo, aquele incenso doce? A pombagira. E, de fato, a pessoa que falava do livro, não precisava de ser muito crente para ver que tinha uma pombagira ali na vida daquela pessoa. Tem, né? Entendeu? Não vou falar quem é, para não fazer propaganda, você não ficar curioso para ler o livro. Então, assim, a gente precisa... Nesse caso, né? Do óleo. Aí vamos supor que você vai ungir, né? Seu pastor autorizou, ele vai lá, eu quero ungir a minha casa. Vou começar a ungir nos umbrais da porta. Você nunca começa nos umbrais. Por quê? Porque se tiver alguma coisa dentro da casa, para que serve? O que serve ali o azeite, né? Representa o quê? Quando a gente unge os umbrais, representa o quê? O sangue do cordeiro, para que o espírito de morte não entre. E se tiver dentro de casa e você ungir? É isso. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar de dentro para fora. Então, você vai lá no último cômodo da tua casa, lá no final, e você vai de lá para fora para poder, de dentro para fora, para ungir. Digamos que a gente mora aqui. Eu vou começar aqui no altar e vou terminar lá. Começo aqui, venho aqui, passo na porta e o final é a porta. Tá bom? Mas, gente, volto a dizer, essa questão de ungir o lugar, ungir filho... Isso varia para a denominação. Tem denominação que te dá um óleo e você vai ungir teu filho. Eu sou assembleiana, que só quem pode ungir é pastor e presbítero, mas eu tenho meu óleo lá e dentro da minha casa eu sou autoridade e ponto. Então eu acordo de madrugada lá, coloco. Esses dias eu fui orar com eles de madrugada, não tinha, o meu óleo tinha acabado. Fui lá, peguei um óleo corporal, consagrei ele na hora e fiz a oração. Tá? Mas isso aí vai de cada um, tá bom? Não saio daqui dizendo que eu ensinei vocês a ungir, não, porque isso depende da denominação. Tudo, tá bom? Tá bom, câmera? Eu não tô falando para ninguém sair daqui ungindo ninguém, tá? Tá bom? Então vamos lá. Qual é o outro ponto? Aí do amigo imaginário. O primeiro é demônio territorial.
Então, você tem que ir lá na criança. O segundo é herança espiritual. O que é herança espiritual? A gente cresceu ouvindo sobre maldição hereditária. Isso é maldição hereditária. Hoje a gente não usa mais maldição hereditária, porque a Bíblia não fala sobre maldição hereditária. Então as pessoas não acreditam porque não tem na Bíblia. Então como que a gente chama isso hoje? Herança espiritual. A herança é algo que você deixa para alguém. E o espiritual é uma herança espiritual que pode ser boa ou pode ser ruim. O pai é pastor, o avô foi pastor e o filho é pastor. Isso é uma herança. É um legado que foi deixado. E lá no Espiritismo tem a mesma coisa. Lá no Pai de Santo também tem. E aí, quando a gente recebe uma herança espiritual, eu preciso olhar o contexto da criança. Então, vamos lá. A criança está vendo demônio. A criança falou que viu uma pessoa com a roupa assim, assim, assim. Aí narrou a roupa lá, tá? E aí você vai conversar com o pai. Aí você pergunta para a família: vocês sempre foram cristãos? Não. Eu era do Espiritismo, o pai fala, eu era do Espiritismo, eu consagrei a minha vida à entidade tal, consagrei a minha geração, mas eu aceitei Jesus e joguei na cruz. Joguei tudo na cruz. Ok. Você aceitou Jesus. Eis que tudo novo se fez. Isso é Bíblia, tá? Aí você acha que o diabo chega para você e fala assim: poxa, você aceitou Jesus? Então tá, então eu vou embora. Aí é lorota, né, gente? Não é assim que funciona. Você acha que o inimigo está satisfeito? Claro que não. Você acha que ele não vai querer que se cumpra aquilo que você prometeu lá atrás para ele? E o que ele vai fazer? Você se posicionou diante de Deus, tá? Você entendeu, você reconheceu o que Jesus fez, você rejeitou no mundo espiritual tudo isso, ok. Só que você ainda responde espiritualmente pelos seus filhos. Se o inimigo não consegue tocar em você porque você está posicionado, o que pode acontecer? Ele vai tentar tocar onde? Na criança, na sua família, tá? Porque ele vai querer o sangue da sua família, do seu primogênito, tá? E aí não fica com essa... Porque eu posso falar? Vou falar de coração. As igrejas, algumas igrejas tradicionais, sempre falou assim: que isso, irmã? Já passou, vai orar. São igrejas que não querem tratar crente. É a mesma igreja que fala: depressão nada, vai orar. É a mesma igreja que a mulher apanha do marido e ela fala assim: ora por ele. Tá? Então são igrejas que não querem cuidar do rebanho. E aí usa essas frases e você fica sofrendo sozinha dentro do banco, sentado no banco. Tá? Então a gente precisa colocar o pé no chão e entender que o mundo espiritual é real. Então a criança, ela pode receber uma herança espiritual? Pode receber. O que eu faço? Para você entender sobre a herança espiritual, tá? Entenda bem, vamos supor. O meu pai, ele é um grande traficante. Isso é uma história, tá, gente? Não é verídico, tá? Só para vocês entenderem. Meu pai era militar, não é traficante, não. Porque eu já contei isso, eu fui falar esse exemplo, e aí, como eu moro no Rio de Janeiro, a pessoa achava que era verdade, que meu pai era traficante. Não é. O que acontece? Digamos que o meu pai é um grande traficante, tá? E aí, com o dinheiro do tráfico, ele comprou várias casas, ele comprou vários negócios, ele tem... Enfim, ele tem seus empreendimentos. Eu sou filha legítima dele. Sou registrada, tá? Com ele como meu pai. Só que eu sou crente. Eu nunca me envolvi nisso, tá? Eu vivo a minha vida com Jesus, eu tenho o meu trabalho e eu não me envolvo nada com as coisas do meu pai. Mas um dia meu pai morre. Quem recebe herança? Mas eu não tenho nada com isso. Mas eu sou filha. E aí, não adianta a pessoa chegar para mim e falar assim, um advogado fala para mim assim, ó, você tem 50 casas, você tem 100 mil no banco, tá? Que seu pai herdou. E eu vou falar, mas eu não quero. Eu não quero, não tem nada com isso, eu não quero. Você falando que não quer,
não vai mudar em nada, porque o documento diz que eu herdei. O que eu preciso fazer para mudar isso? Primeira coisa, eu preciso reconhecer que eu recebi essa herança. E eu chegar lá e falar, olha, eu sou filho de fulano, eu recebi uma herança do meu pai, mas eu não quero essa herança. Então eu estou revogando o meu direito de receber. E aí você faz o que você quiser com a herança, mas eu não quero. Mas antes de eu falar que eu rejeito, eu preciso reconhecer que ela é minha, que eu recebi. É basicamente assim. A minha família tem muitos casos de divórcio, tá? Todas as minhas tias que se separaram foram da mesma forma. O marido foi trabalhar, a mãe foi lá, a minha avó foi lá, arrumou um caminhão, colocaram os móveis no caminhão, quando o marido chegou do trabalho não tinha mais móvel. Todas as minhas tias que se divorciaram foram da mesma forma. Quando eu casei, eu já sabia que havia algo, uma herança, a maldição, na minha família. Quando eu casei, eu falei para Deus, Senhor, eu reconheço que existe algo espiritual no casamento da minha família, mas eu rejeito essa herança. E aí quando você fala, a gente ouve muito, campanha de quebra de maldição. Não existe quebra de maldição. Você não pega o martelo e vamos quebrar a maldição. Escreve aqui, maldição, quebra. Não existe isso. A Bíblia nos ensina a transformar a maldição em bênção. Então, Senhor, eu reconheço que existe na minha família essa causa do casamento, essa causa familiar. Mas eu rejeito essa herança no mundo espiritual na minha família. A partir de hoje, esse ciclo se quebra. Eu não aceito mais. Os meus filhos serão abençoados, o meu casamento é abençoado, a minha geração é abençoada e o divórcio não vai mais fazer parte da minha família. A minha geração não receberá essa maldição ou essa herança. Entendeu? Eu reconheci que existe. Para eu rejeitar uma herança, eu preciso primeiro entender que eu herdei. Deu para entender? Tá? É isso que a gente precisa fazer. Então, às vezes, o pai se envolveu na questão espiritual e acha que foi tudo automático, isso não vai influenciar no filho. Influencia sim. Então, você precisa reconhecer que você foi envolvido com aquilo e abençoar a sua geração. Rejeitar essa herança e abençoar essa geração. Um outro exemplo, tá? Você está brigando lá com a sua filha e você fala para ela assim, você não consegue aprender, você é muito burra. E aí as pessoas falam assim, ah, isso aí a mãe falou, mãe sempre fala isso, tá? Não, eu não falei de verdade. Falei da boca para fora, eu falei para dar um susto nela. Essa historinha de que palavras o vento leva, isso não funciona no mundo espiritual. O vento não leva, o coração acolhe. Não, mas eu jamais vou amaldiçoar minha filha, jamais vou fazer isso. Só que você, como mãe, é a autoridade espiritual sobre seus filhos. Então a Bíblia fala, um versículo que fala que a maldição sem causa não encontra pouso. E de fato não encontra. Mas o que é uma maldição sem causa? Eu estou andando na rua, eu estou sentada, uma pessoa passa por mim pela rua e fala assim, ó, você nunca vai ter filho. Ele pode lançar uma maldição sobre mim? Quem é ele na minha vida espiritual? Que autoridade que ele tem sobre a minha vida? Então, não vai encontrar pouso. Por que não vai encontrar pouso? Imagine que a maldição seja um pássaro, tá? Um pássaro. O pássaro vai voando, e aí alguém fala, ó, Flávia, eu nunca vi a pessoa, você nunca vai ter filho. Ele encontra pouso aqui? Não, porque ele não é autoridade sobre a minha vida. Agora, quando é pai, quando é mãe, quando é alguém de autoridade, ele vai encontrar pouso. Talvez você se lembre de alguma palavra que a sua mãe ou seu pai disse para você na sua infância, na sua adolescência, que hoje você fala assim, minha mãe disse isso. Minha mãe falou isso. Ou seja, encontrou pouso. E aí, como que você faz para poder mudar isso? Vou te falar de mim, tá? Tem um livro, gente, que eu amo, que eu super indico. É um livro chamado Bênçãos e Maldições, do Jorge Linhares. É um livreto que você lê em um dia, em poucas horas. E aí eu fui ler esse livro, e o livro me deu um clique no mundo espiritual, e eu comecei a lembrar de palavras que a minha mãe disse. Eu fui na casa da minha mãe e falei, mãe, você lembra aquele dia que você falou isso e isso para mim? Ela, não, porque quem bate nunca lembra, né?
Eu falei, ela não. Eu falei, pois eu lembro. Naquele dia aconteceu isso, isso e isso. A senhora falou isso, isso e isso para mim. Eu quero que a senhora retire essa palavra da minha vida. Ela, não, mas eu não falei para te amaldiçoar. Eu não falei. Eu falei só para te dar um choque de realidade. Eu falei, então, só que o mundo espiritual acolheu. Então, quando acontece isso, isso e isso, eu lembro da palavra que você me disse. Eu quero que a senhora ore por mim e retire essa palavra e me abençoa. Ela orou por mim ali, tudo que ela falou, ela mudou em bênção, né? E às vezes a gente vai brigar com o nosso filho e a gente fala, você é muito burro. Sei lá, eu não falo isso porque eu acho isso um peso muito grande, mas tem mãe que empresta a boca pro capeta, né? E fala, você é muito burro, você nunca vai casar, você nunca vai ter amigo. E aí aquela palavra ali de maldição vai encontrar pouso na vida do filho. Só que o Espírito Santo, ele é tão fofo que quando você fala essas palavras, na hora de dar um cutucão. Na hora, você fala e você fala assim, pensou, né? Você pensa assim, falei besteira. Só que qual o problema disso tudo? É a mãe não reconhecer que falou besteira e não pedir perdão. É esse que é o problema. Então o que você tem que fazer? Vou te ensinar. Digamos que você falou para sua filha, tá vendo? Você é muito relaxada, ninguém vai querer casar com você. Aí o Espírito Santo te futucou, você falou, opa, peraí. Eu recolho as minhas palavras no mundo espiritual e lanço no inferno da onde não deveria ter saído. E eu quero dizer que você vai casar, que você é caprichosa, que sua família vai ser abençoada, que o seu marido, que já está separado pelo Senhor, vai ser um homem de Deus, você vai reverter a palavra em bênção. Tá? Tenha a humildade de reconhecer que ali foi uma palavra que não venha de Deus e muda ela para ser bênção. Tá bom? Então, voltando para relembrar. Possibilidades do amigo imaginário. Primeiro, é o quê? Demônio territorial. Segundo, herança espiritual. Terceiro, rejeição. A rejeição, ela é a porta de entrada para muitas possibilidades do inimigo atuar. Tá? Então, o livro do apóstolo Jesse Cardoso nos ensina que a rejeição é a porta de entrada, tá? Por que é a porta de entrada? Porque através da rejeição, muitas possibilidades podem acontecer. Acontece todas, Flávia? Não. Por que não é uma regra de todas as pessoas que têm um espírito de rejeição acontecer isso? Porque cada mente é um campo. Não, nunca esqueça disso. Tá? Libertação não pode vender na caixinha. Então, quais são as possibilidades? Você pode me ajudar? Segurando para mim? A porta da rejeição abre muitas portas, abre muitas brechas, dá muita legalidade. Quais são os tipos de porta que pode abrir na vida da criança? A primeira é mentira. A pessoa com espírito de rejeição, tá? Uma das possibilidades é a mentira, porque ela usa a mentira para ser aceito. Então vamos supor que é uma criança, vou falar de criança. Uma criança que tem um grupo na escola, que ela é louca para participar naquele grupo. E ela não consegue se sentir acolhida naquele grupo. E um belo dia ela chega na escola e fala assim, gente, eu estava vindo da escola, estava mó tiroteio na minha rua. Aí as outras crianças falam assim, sério? Teve um tiroteio? Aquela criança rejeitada fala assim, opa, consegui a atenção. E ali começa a criar mentiras. E tem mentiroso que é tão rejeitado que ele acredita na mentira dele. Tá? Então, uma possibilidade. Outra possibilidade é a rebeldia. Pode fechar. Quando eu falo da rebeldia, a paternidade não exercida, ela é uma possibilidade da rejeição. Não, continua, é só aquelas duas portinhas, porque vai abrir outra porta. Aqui foram duas portas, aqui vai abrir outra. A paternidade, quando eu falo de paternidade, orfandade, tá? São crianças... por exemplo, eu sou órfão porque meu pai faleceu, tá? Mas existem crianças que são órfãos de pais vivos.
O que é ser órfão de pais vivos? É ter o pai presente, mas ele não ser presente. Como assim? É ele estar vivo, mas ele não exerce a sua paternidade. Qual é o papel do pai, biblicamente? Da segurança, da direcionamento, que supre, como que fala a palavra? Supre, provedor. O pai é provedor, o pai dá direcionamento, o pai dá identidade. Então, por exemplo, às vezes você conhece pessoas de 40 anos que falam assim, que eu falo que é síndrome de Barbie. Ela é técnica de enfermagem, ela é museóloga, ela tem várias profissões e no final não exerce nada. E fica assim, eu ainda não sei o que eu vou ser, com 40 anos. Por quê? Olha o mapeamento, faz o mapeamento, olha o contexto. Foi criado sem um pai presente. Porque o pai, ele dá direcionamento. Quando você morrer, você vai para onde? Por que você sabe que você vai para lá? Porque você sabe quem você é. Isso é identidade. Deus é meu pai, eu sou filha de Deus, eu sou herdeira e tenho um lugar no céu me esperando. Eu tenho identidade. O inimigo, ele tem investido no ferimento de paternidade das crianças, para as crianças crescerem sem identidade. Por isso que uma criança de 5 anos, às vezes a gente ouve e é ensinado para eles: eu vou decidir o que eu vou ser. Eu não sei se eu sou menino, não sei se eu sou menina, ou não sei se eu vou ser menine. Entendeu? Sem identidade. Quando você não sabe a sua identidade, você não sabe quem é você não sabe quem é seu pai, você não sabe para onde você vai. Então, qualquer lugar que você for, tá bom. Por isso que o inimigo investe no ferimento da paternidade. Pessoas ansiosas. A ansiedade, ela tem um cunho espiritual, tá? Ela não é totalmente espiritual. Porém, sabe aquela pessoa que está sentada no culto, você passa perto dela e fala assim, ó, no final do culto eu quero te contar um negócio. Acaba o culto para ela. Ela se desconecta do culto e fica pensando no que ela vai falar. Será que ela vai falar o quê? E no final, não era nada daquilo que a pessoa pensou. Porque o que é ansiedade? Quem falou? O que é ansiedade? Sofrer por antecedência. Você está sofrendo por algo que vai acontecer e você nem sabe o que vai acontecer. Está sofrendo, meu Deus, estou ansiosa. Você nem sabe o que vai acontecer, já está sofrendo. E aí olha no contexto. E às vezes, não é regra, tá, gente? Nunca é regra, presta atenção. Às vezes essa pessoa que sofre hoje na fase adulta de ansiedade foi uma criança que não teve suprimento paterno. A criança, ela tem que deitar no sofá, ela não tem que estar preocupada com o que ela vai comer. Por quê? Porque o meu pai compra comida para mim. A minha mãe faz a comida para mim. Quem aqui é o meu perfil, tá? Então eu vou falar de uma coisa que é a minha vivência. Que o prazer dentro de casa, um dos prazeres, né? De dentro de casa é uma sensação de segurança. Eu tenho uma sensação de segurança quando eu abro a minha geladeira e encontro a minha geladeira cheia. É abrir, vocês têm isso?
mulher do meu lado, virou para mim e falou assim, o que você está sentindo? Aí eu comecei a falar, eu estou passando mal, minha mão está gelada, olha, segura minha mão. E comecei a falar com ela. A menina começou a conversar comigo. Ela, mas você está acostumada a viajar? A menina começou a conversar comigo. E aí o meu foco, melhorei rapidinho. Então, quando vier a crise de ansiedade, tá? O que você precisa fazer? O que eu faço? Tá? Quando vem, porque a ansiedade é reflexo da minha infância. Então, tem hora que ela quer me pegar. Então, o que eu faço? Eu respiro fundo e começo. A minha mente é do Senhor. E eu começo a orar. A minha mente é do Senhor. E eu tenho o meu hino preferido para esses momentos. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma minha vida. Vem sobre mim. Eu começo a cantar na minha mente e passo. Porque ali, aquele espírito de morte que a gente sente, a gente já começa a perceber que é uma batalha espiritual. E a batalha espiritual ataca onde? Na mente, tá? Tudo bem? Nenhum psicólogo vai me matar? Tudo bem, né? Ok? Outras possibilidades da rejeição. Esse aqui que eu não brinco. Competição. Levanta um pouquinho. Competição. A competição é, você faz recursos, o seu recurso acende, o meu acende, sai fogo, água, vento. Isso é uma competição. E essa competição é para a pessoa. Mas isso não acontece aqui. Essa competição é para mostrar que o meu é melhor que o seu. E quando o meu é melhor que o seu, os olhos das pessoas deixam de olhar para você para olhar para mim. É uma maneira de chamar a atenção. Tá bom? Competição. Segunda possibilidade. Não, deixa eu voltar para cá para a competição. Deixa eu ver se é na competição que eu falo um negócio. Ok. A competição é querer que o meu seja melhor, né? Eu quero que a atenção das pessoas estejam voltadas para mim. Isso é muito reflexo de uma criança que vem aqui na igreja cantar e quando ela é arrumada aqui na frente, Dia das Mães ou Dia dos Pais, ela se arruma aqui na frente e o olho dela corre. O que ela está procurando? O pai ou a mãe. Por que ela procura o pai e a mãe? Porque nós enquanto filhos, nós temos a necessidade de agradar o nosso pai. Eu quero agradar meu pai o tempo todo. Então eu procuro fazer coisas para agradar o meu pai. Eu falo que eu fico muito feliz quando Deus fala assim, eu estou muito feliz com você. Ai, delícia, é muito bom ouvir isso. Então isso se chama o quê? Aprovação. A criança, ela sempre vai procurar a aprovação dos pais. Então, quando ela canta aqui, que ela corre o olho e te encontra, a professora está aqui cantando. Ela vai fazer a coreografia, o olho dela vai sempre correr no pai e na mãe. Porque ela quer o quê? Exatamente o que você fez. É olhar e... Isso aqui, eu estou orgulhosa de você. Então, aquilo ali para a criança, ai, meu pai gostou do que eu fiz. Às vezes a criança faz um desenho e mostra, aqui mãe, desenhei você. Meu Deus, mas eu estou muito gorda nessa aqui. Critica o desenho da criança. Quando você faz isso, você está bloqueando o seu filho de produzir. E aí é uma criança que ela vai achar que ela é incompetente para tudo que ela faz, porque tudo que ela faz, ela não consegue agradar o pai. E aí essa criança cresce e ela não tem a aprovação dos pais, então ela vai procurar a aprovação de outras pessoas. E o que mais tem ultimamente? Pessoas procurando a aprovação de outras pessoas em rede social. Eu tenho tantos seguidores, o meu vídeo tem tantas visualizações. Tem pregador, aqui não deve ter, no Rio tem muito, que fala assim, meu nome é Flávia Egrégio, eu sou isso, e eu morro de vergonha que ler meu currículo, gente, é uma particularidade minha, eu tenho vergonha. Eu sou isso, eu fiz aquilo outro, eu fui em tal lugar, eu já fui em tantos países, eu tenho um vídeo no YouTube colocado em 2017, que tem tantas visualizações, e quem está sentado aí? Eu sou uma, eu olho e falo, e daí? Não te perguntei nada. Mas isso é o quê? Mostrar, quem falou aí? Alguém falou aí?
mostrar para o outro: olha como eu sou amado, olha como eu sou querido, olha quantos seguidores eu tenho. E normalmente a pessoa quer mostrar isso para a família. Eu sou conhecido, eu sou viajado, eu tenho tantos seguidores. Tem gente, vou contar um segredo para vocês. Tem gente crente que compra seguidor na internet só para mostrar que tem muito seguidor. Flávia, que mentira! Eu recebi um convite para comprar 1.000 seguidores, R$60. 2.000 seguidores, tá? Tá bom? Não tem assim... Ai, deixa pra lá. Fica quieto, não perder minha bênção não, tá? Mas entenderam? É a necessidade de mostrar que eu sou amado. E isso começa na infância. Criticado pelos pais, não é aprovado pelos pais. Ele quer ser visto. Por isso que quando o seu filho vier aqui na frente, tá? Pra cantar o que for, se você estiver na escala da cantina, você vai falar para o seu responsável: eu vou lá dentro ver o meu filho cantar. E sempre, sempre deixa ele ver que você está. Eu sou aquela mãe que no dia da apresentação da mãe, eu levanto e falo assim, ó. Até ela me ver. Quando ela viu onde eu tô, aí eu sento. Aí eu fico. Eu sou essa mãe. Entendeu? E vou fazer isso sempre, porque eles são meus filhos. E eu tenho que ser a primeira pessoa a aplaudir ele quando eles estiverem, quando conseguirem algo. Então, a gente precisa fazer isso, tá? Se você está numa escala, você está aí com o celular na mão, né? Eu sei que você está filmando. A gente filma, né? Quando o filho está. Filma aqui, mas fica olhando aqui. A câmera está aqui, mas eu estou olhando para você, tá? Porque o contato do olho para a criança é importante, tá bom? Não perca a oportunidade, gente. Eu vou falar, eles crescem muito rápido. Eu tive o meu primeiro filho com 19 anos, ele vai fazer 22 anos. Passa muito rápido. E eu agora quero ser vó. Eu dei um intimato de 8 anos para eles, para casar e me arrumar neto. Porque com 50 anos eu quero ser vovó. Estou preparando, esperando esse momento. Eu vou ter um quarto, uma brinquedoteca. Já estou pensando em tudo. Falei para ele que eu queria comprar. Eu falei, eu queria tanto fazer a coleção da Hot Wheels para o teu filho. Ele, mãe, eu nem casei. Outra possibilidade, depressão. A depressão, né, é uma causa da rejeição. É a criança que fica assim: tia, ninguém gosta de mim. Ninguém me aceita. Ninguém... Sabe, tem umas pessoas que têm a síndrome de coitadismo. O mundo conspira contra mim. É outra situação, tá, gente? É outra situação. Mas a depressão, gente, não é espiritual. O que é espiritual? Opressão. A depressão é uma doença da alma. É uma fragilidade da alma que pode vir através da rejeição. Tá? Pode vir. Tá? E aí, como é uma fragilidade da alma, o inimigo fica o quê? Ao derredor. Se a alma está frágil, ele aproveita da fragilidade da alma para atuar. E aí, a depressão é um pulo para a opressão. E a depressão, gente, volto a dizer, não é espiritual e qualquer um de nós está sujeito à depressão. Então, não critique uma pessoa em depressão. Ajude a pessoa, tá? Porque é mais forte que ela e é como se ela estivesse presa num buraco e não consegue sair. Precisa de alguém para dar a mão e tirar ela de lá. Então, nunca julgue uma depressão. Inclusive, tem crianças que entram em depressão. Tá? É como se fosse, a depressão é como se fosse, acontece uma determinada situação na sua vida. É mais ou menos assim, imagine uma linha, uma pessoa caminhando na linha. E aí aconteceu uma determinada situação, uma perda, por exemplo. E aí nessa linha era como se a pessoa caísse. Tá? Só que tem gente que cai e levanta. Tem pessoas que caem e fica. E precisa de ajuda, tá bom?
Então, depende da personalidade da pessoa, depende de como a pessoa lidar com os seus problemas. Por isso que tem que brincar com as crianças pequenas. Brincar de montar bloco com a criança e derrubar o bloco, aquilo é saudável, porque está ajudando a criança a construir e, se der errado, construir novamente. O brincar, gente, é para a vida toda. Meu Deus. O brincar que eu digo, você brincar com a criança, ela vai lidar com situações para a vida toda, tá? A depressão. Tem também a inveja. A inveja não é querer... não é querer ser igual ao outro. É querer ser o outro. Por exemplo, a Bíblia fala que bem é aquele que deseja o episcopado, ou seja, você desejar ser líder do ministério infantil não é pecado. Você desejar ser um pastor, uma pastora, não é pecado. Qual é o pecado? Você desejar o lugar da sua líder. Você desejar o lugar do seu pastor. Isso é errado, tá? E aí, inveja é tipo assim: nossa, que lindo o seu tênis. Foi um elogio. Eu quero o seu tênis. Ah, não, eu comprei em tal lugar, mas eu gostei do seu. Entendeu? É você querer o que é do outro. E aí a gente entra em outras áreas, por exemplo, a pessoa que deseja o que é do outro é porque ela não sabe o que Deus tem para ela. E aí já entra na identidade. Se você sabe o seu propósito e a sua missão aqui na Terra, você não fica preocupado com o que os outros estão fazendo. Por exemplo, vamos supor... como é que é seu nome mesmo? Andréia. Andréia gravou um CD, gravou um hino infantil. E a Andréia está tendo muitas visualizações, a Andréia tem muita agenda, está andando para tudo quanto é lugar. Aí a Mércia fala assim: ai, a Andréia está viajando por causa do CD dela. Vou gravar um CD. E aí? É o que Deus quer para você? Você tem que orar e perguntar. Quando você está focado no que você tem, que Deus estabeleceu para você, você não quer fazer o que o outro está fazendo. Você quer fazer aquilo que Deus determinou para você. Isso vem da identidade. E aí acaba chocando a rejeição. Eu quero fazer o que o outro está fazendo. Ah, lançou livro. Ah, eu também quero lançar livro. Ah, eu também quero fazer música. Ah, ela está fazendo... Eu também quero. Tudo que o outro está fazendo, ela quer fazer também. Isso são pessoas sem identidade. Posso falar mais uma coisa, identidade? É a pessoa que imita o outro. A pessoa que imita o outro, inclusive em pregação, é uma pessoa sem identidade. A pregação para crianças, ela traz a sua personalidade. Você consegue... Você já viu como é que eu sou, né? Você consegue me imaginar pregando assim: então, Mércia, Deus tem algo para você. Criança! Você consegue me imaginar assim? Por quê? Porque não é minha personalidade. A pregação tem que trazer a minha personalidade. Só que às vezes você gosta tanto do que o outro está fazendo que você quer ser como o outro e imita até a tonalidade da voz do outro. Pessoas sem personalidade, sem identidade. Pessoas invejosas. É forte, né? Mas é tanto detalhe. É muito bom libertação, né, gente? Cara, eu amo falar sobre isso. É muito gostoso. Porque você te dá várias possibilidades. Você vai encaixando assim. É um Lego gigante que você vai encaixando assim. Você fala: nossa, isso aqui. Olha que legal isso aqui. Outra coisa que eu ia falar também aqui na rejeição. A criança... Eu acho que está aqui. Eu acho que a gente pulou um, que é a criança. A rebeldia. O espírito de rebeldia. Eu falei? Ah, não sabia. Porque eu gosto de falar do espírito de rebeldia. Sabe por quê? Porque a criança, ela tem a necessidade de limite. E a pessoa que tem espírito de rebeldia, ela entra na paternidade. Por que na paternidade ferida? Porque um dos papéis do pai é dar o quê? Limite. Se é uma necessidade dela ter limite e o pai não dá limite, ela cresce uma criança sem limite. Só que como é uma necessidade dela, cria dentro dela uma rebeldia com a figura de autoridade.
ela não aceita a figura de autoridade. Sabe aquele jovenzinho que briga com o professor? Aquele jovenzinho que briga com o líder dos jovens? Que se levanta contra o pastor e fica criticando o pastor? Tem problemas com a autoridade. E essas pessoas com problema de autoridade foi porque quem era autoridade não exerceu a autoridade, ou seja, ela se sentiu rejeitada. Pensa numa criança, no jovem, vamos falar adolescente. Pensa no adolescente que é galinho de briga. Aquele adolescente que arruma confusão, aquela menina que fica na porta da escola. E aí, como é que é? Vou te pegar lá fora. No Rio é assim, né? E aí, como é que é? E aí, como é que é? Segura aí minha bolsa aí. Pensa no jovenzinho brigão. No jovenzinho que arruma encrenca com o pastor, que arruma encrenca com o líder da juventude, que arruma problema, que briga na porta da escola. Pensa nele. Vê se vem alguém aí na sua cabeça. Menino ou menina, tá? Qualquer um dos dois. Pensou? Pensou em alguém? Não fala o nome não, só pensa. Agora olha para o pai desse jovem. O pai dele, desculpa a expressão, é um banana. Por quê? Não deu limite. Não exerceu a autoridade. Então, na verdade, quando esse jovem ele briga com a figura de autoridade, é um jovem que não vai ficar no quartel. É um jovem que não para emprego. Porque não conhece o princípio da autoridade. Viu como é que as coisas vão conectando? Tá? E o último aqui, vamos para isso aqui. É o vício. É o vício. Um dos sintomas da rejeição é o vício. Por quê? Eu fiz um curso de babysitter. E a professora, lá não é cristão, né? Obrigada, pode fechar. A professora disse... Ah, ela quer que abre. Gente, tem uma coisa que eu vou pedir para vocês. É muito feio que eu vou pedir, tá? É muito feio, mas eu vou pedir. Porque sempre vem alguém me pedir para tirar foto um por um. E a última vez que eu permiti uma pessoa tirar foto, ela fez essa porta da rejeição e ela foi ministrar num chá de bonecas. E a porta da rejeição é para o professor ensinar, aprender a consequência da rejeição. Não é para ministrar para a criança. Imagina a cena. Então, criança, quando seu pai te rejeita, você fica viciado. Não é, gente, tá? Então, por conta disso, que hoje, infelizmente, as pessoas querem muito recurso, não está nem preocupado com a Bíblia que tem que ter um recurso, eu peço para não tirar foto. Pode tirar foto daí que vocês estão. Estou falando de tirar um por um para fazer o material. Tá bom? Me perdoa. É muito feio isso, mas eu preciso resguardar as crianças. Tá bom? E aí eu fiz esse curso de babá e ela disse que as pessoas, os homens, as mulheres que são viciadas em álcool, em bebida, são pessoas que tiveram um relacionamento ruim com a mãe na infância. Por quê? Porque a mãe, ela amamenta. E o amamentar não é só suprir a necessidade. É o relacionamento. Se você tiver 3 filhos aí, e você for analisar o seu relacionamento com os 3 filhos, o filho que você mais amamentou é o filho que você tem o maior relacionamento. Por quê? É o vínculo que crui. Quando eu falo relacionamento, é vínculo, tá? O vínculo que cria. Então, quando a criança ela é amamentada, ela se sente acolhida, ela se sente nutrida, com a barriguinha cheia, e ela recebe um líquido quente. E aquilo ali traz o quê? A calma. E aí o cara que se torna adulto e alcoólatra, qual é a sensação que ele tem? Estou recebendo um líquido quente que me acalma. Sabe o leitinho quente que você leva para a criança dormir no quarto? Antes de dormir? Por que a gente leva o leitinho? Para ela dormir bem, para acalmar ela, para aquecer. Então, a pessoa viciada na bebida, ela recebe o líquido quente, aquilo acalma ela sente a barriga cheia, tanto que ela emagrece e ela tem a sensação de estar acolhida. Então, ela entra no vício. E a mãe, ela tem os mesmos atributos que o Espírito Santo. Você sabe que quem apresenta a Deus é o pai, né? O pai apresenta a Deus. E a mãe, ela tem os mesmos atributos do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo não é uma mulher, tá? Não é isso que eu estou falando, como tem umas teologias aí. Eu estou dizendo que tem os mesmos atributos. Quando a criança cai, ela vai para o colo de quem? Quem ela chama? É o Consolador.
A mãe é aquela que fala, não faz isso, não faz isso. Quando acontece, você fala o quê? Te falei. É igual o Espírito Santo que fica lá te lembrando. Tá? Então, quando a criança ela não tem um bom relacionamento com a mãe, ela vai crescer com dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo. Ela tiver um relacionamento ruim com o pai, ela não vai conseguir ver Deus como um pai. Tá? Então, são várias consequências. Então, o amigo imaginário pode vir demônio territorial, herança espiritual e rejeição. Tá? Então, para eu atender uma criança, eu preciso conhecer o contexto dessa criança para eu saber onde eu vou atuar. Se é demônio territorial, eu vou na casa dela. Se for herança espiritual, eu vou chamar a família e vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração de renúncia, tá? E se for rejeição, também nós vamos fazer uma oração de renúncia, de pedir perdão, na verdade, e depois ministrar na criança a paternidade, acolhimento, né, o que Deus te direcionar ali. Tudo bem até aqui? Então, meu tempo acabou. E eu fiquei muito empolgada e acabei não falando sobre da onde surge o amigo... Não, falei de onde surge o amigo imaginário, mas eu não falei do amigo imaginário na visão de outras religiões. Né? Mas eu citei de manhã, por exemplo, que quando o espírita, quando uma criança fala... ganhei 10 minutos. Vamos lá. Quem é esse amigo imaginário? A gente já sabe as possibilidades que surgem. Quem é esse amigo? Se você olhar, por exemplo, dentro da Umbanda, né? E quando eu fui falar sobre eu fui pesquisar sobre amigo imaginário, então eu queria saber as possibilidades, né? O que as pessoas acreditam? Da onde vem? E aí, se você olhar, por exemplo, na pedagogia, quem é pedagoga aqui, já ouviu com certeza na escola, falar assim, o amigo imaginário é saudável. Até os 7 anos, até 8 anos é saudável. Tá? Faz parte da produção criativa da criança. A pedagogia traz isso. Eu atendi uma criança de 10 anos, que ela tinha uma amiga imaginária, e ela me contou que ela todo dia... Olha só que interessante. Essa amiga não ia de dia na casa dela, só ia à noite. E eu falei assim, por que ela vai à noite? Porque a minha mãe deixou ela dormir na minha casa. Aí eu virei para a mãe e falei assim, você deixou a fulana dormir na casa? Ela, não deixei não. Aí a criança, deixou sim. Eu perguntei, mãe, fulana pode dormir aqui em casa? E você disse assim, pode. Aí imagina a cena, a mãe lavando vasilha, a criança, deixa, tá bom, deixa. Aquele pode dela foi a brecha, a oportunidade que o inimigo usou. Esse amigo imaginário, que era uma menina, né? Ela ia todos os dias à noite na casa da criança. Só à noite. E eu falei assim, mas por que ela vem à noite? Porque ela dorme aqui em casa, minha mãe deixou. Falei, mas ela não tem casa não? Não, tem sim. Ela mora na casa da vovozinha. Quem já estudou, foi espírita, sabe que o termo vovozinha é algo da Umbanda. A casinha da vovó. Ela mora na casa da vovó. E todo dia à noite ela vem. E eu falei, o que vocês fazem? A gente brinca de casinha, a gente faz chazinho, isso. Mas um dia, ela falou para eu pegar uma faca e enfiar na barriga do meu irmão para ver se saía sangue. Mas eu fiquei com muito medo e não quis fazer. E aí eu peguei e falei assim, mas é só de noite que ela vem? Não, às vezes, quando eu vou comprar roupa, ela vai comigo e ela escolhe as minhas roupas. Tá? Não vou falar para você o estilo de roupa. E aí eu orei, expliquei. Aí eu virei para mim e falei assim, mãe, e ela me contou, a mãe me contou que ela sabia do amigo imaginário, que ela entrava na brincadeira da criança, na fantasia. Então ela arrumava a mesa e colocava o prato do amigo imaginário, porque ela aprendeu na faculdade de pedagogia que isso é saudável, que tem que entrar na vida da criança. Existe um shopping em Londres, gente, 65% das crianças de Londres têm amigo imaginário. E vocês já viram na foto, você já foi lá, que Londres é linda, né? Mas pensa num peso espiritual naquele lugar. Inclusive, existe um metrô em Londres, que fica bem no centro de Londres, que é um metrô bem fundo, né? Chega a te dar peso quando você entra, que quando eu entrei lá, tinha vários... No metrô mesmo, tinha paredes de vidro, que vai para o trilho. E só lá que tinha. Aí eu falei assim, por que esse metrô tem essas paredes de vidro e os outros não têm? Porque o maior índice de suicídio acontece aqui.
justamente ali no centro, tá? Gente, é muita questão assim. Londres é uma das cidades que começou a bruxaria, né, as Wiccas, e as Wiccas foram queimadas vivas na fogueira, né, isso não é lenda, aconteceu mesmo. E depois de tantos anos, aconteceu um grande incêndio de Londres, que você já deve ter ouvido falar, que até tem história do metodismo. Como é que é o nome? John Wesley, que é chamado de tocha humana, tocha de fogo, alguma coisa assim, porque houve esse grande incêndio de Londres que atingiu a casa dele, ele foi tirada dos escombros da casa. Então, assim, eu não acredito em coincidência. Para mim, tudo tem links espirituais. Então, quer dizer, um lugar onde as bruxas foram queimadas, onde houve derramamento de sangue, é um local onde há muita morte, ou seja, há um espírito de morte ali. E aí elas foram queimadas vivas, daqui a uns anos houve o incêndio. Não é coincidência, gente. Não é coincidência, eu não acredito nisso. Tá? Enfim, aí essa menina me contou isso, e a mãe levava tudo com muita naturalidade e tudo mais, e a gente explicou. Então, tem pessoas que acham que isso é normal. É normal uma criança ter um amigo imaginário, é normal entrar na brincadeira da criança, só que aí a gente fica dando legalidades para o inimigo entrar através de uma forma sutil, tá? Eu fui procurar saber no catolicismo o que eles achavam sobre o amigo imaginário, e eles não tiveram resposta. Os que eu procurei, vou me corrigir, os que eu procurei não tinha resposta, tá? Fui eu conversar com a pedagoga espírita, né? Porque dentro do espiritismo você não faz qualquer coisa não, tá, gente? Tem que ter uma educadora religiosa, pedagoga da pedagogia espírita, tá? E aí eu fui perguntar como que funciona. E o que ela me disse? Está no livro, tá? Ela disse que quando a criança relata que tem amigo imaginário, eles perguntam assim, o que ele manda você fazer? Se esse amigo imaginário mandar fazer... o que é um amigo imaginário para eles? São espíritos, tá? Que se aproxima da criança para se relacionar, porque aquela criança tem um dom para mediunidade. Então, ele ajuda a criança a lidar com os seus conflitos terrenos. Esse espírito que é alguém da família que veio para se comunicar, tá? E aí eles perguntam assim, o que esse amigo imaginário manda você fazer? Se o amigo imaginário mandar fazer coisas boas, tipo assim, cuida da sua mãe, cuida do cachorro, cuida não sei o que, eles entendem que é um espírito de luz. Se esse amigo imaginário manda ele fazer coisas ruins, eles acreditam que seja tem dois tipos de espírito que eles falam, um é zombedeiro e o outro, eu esqueci, obsessor. Só para vocês lembrarem, não tem lembra da novela Viagem? Vocês viram, com certeza. Lembra da personagem do Alexandre? Era um espírito revoltado que veio e perturbava os outros, um espírito obsessor. E aí, quando a criança fala que ele fala essas... Gente, vocês não estão escandalizados com isso não, né? É só para vocês entenderem, tá? E aí, quando ele fala que esse amigo manda fazer coisas erradas, eles entendem que não é o espírito de luz. Então, eles ensinam a criança a rezar para que esse espírito encontre o seu caminho de luz. Aí vem os crentes e acha que o amigo imaginário nada a ver. Dentro da Umbanda, tá? E na minha igreja tem uma ex-umbandista, e eu conto o testemunho dela no livro também. Ela falou que quando ela era criança, apareceu 2 amigos imaginários para ela, que ela convivia com eles e conversava. Eles sumiram um determinado tempo, e quando ela fez, lá para os seus 17 anos, eles apareceram novamente, já grande. Ela reconheceu quem era eles. Eles dizem, eles falaram, eu sou a entidade tal, e na verdade eu cuidei de você toda a sua infância, porque você tem que me servir. E os crentes acham que não tem nada a ver. E se o espiritismo vê que é espiritual, a Umbanda vê que é espiritual, como é que os crentes não vê que isso é espiritual? Entendeu? Então tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então realmente a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais para ajudar as crianças. Eu não tinha noção de que existia tantas crianças com amigo imaginário. Eu achei que Deus ele tinha permitido a gente viver aquela experiência, e era uma experiência para a nossa família. Quando eu decidi contar, e na verdade eu contei porque me pediram para pregar para os pais, e eu falei, eu nunca tinha pregado para os pais, eu falei, não sei nem o que eu vou falar com os pais. E lembrei
Aí perguntei ao meu filho, posso contar o testemunho do amigo imaginário? Ele pode. E aí ele foi contar. E eu falei para vocês que a professora procurou a gente para falar do amigo imaginário. E eu falei assim, você estava falando sozinho? Ele falou, não. Eu estava lá em cima no segundo andar, o homem da capa preta estava lá embaixo e fez assim, ó, vem Vitor, se joga que eu te seguro. E foi aí que eu perguntei, você não ficou com medo? Ele, não. Eu falei, por quê? Porque ele está sempre aqui. Aí eu, gente, aqui é onde? Aqui é onde? Ele é aqui em casa. Aí aquela parte que eu falei. Ele brinca comigo, ele vê televisão comigo, ele entra no nosso carro. E aí eu descobri que ele tinha um amigo imaginário. Quando ele falou, eu falei, cara, assembleiano, cara, tem um demônio aqui em casa, e agora? Fiquei com medo, não tenho vergonha de falar não, porque tem muita gente, muito crente com medo. E eu era nova, não tinha discernimento, e eu achava que isso acontecia na casa dos outros, não na minha. E aí a gente se posicionou, eu decidi, né, eu falei, não, eu me posicionei, igual a passagem da Bíblia. Eu decidi me posicionar e eu fiz o quê? Coloquei ele para fora. E aí eu falei, você vai sair da minha casa agora, e convidamos Jesus para morar na nossa casa. E ali, gente, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu fiz o que eu senti no meu coração. Pode ir embora agora, vamos convidar Jesus para morar na nossa casa. Chamamos Jesus, falei para Jesus, ó, tem lugar na mesa, tem lugar no sofá. E o Vitor, todo dia à noite, ele chorava que não queria dormir na cama, ele tinha medo, porque o demônio fazia medo nele. E aí nesse dia ele falou assim, mãe, ele vai voltar, não vai nada. Peguei uma almofada, coloquei do lado dele e falei assim, Jesus está dormindo do seu lado. Oramos ali, falei, Jesus, deita aqui com o Vitor. Isso ele tinha 7 para 8 anos, ele vai fazer 22 anos e nunca mais deixou de dormir no quarto dele. Por quê? Porque a minha atitude ali foi estabelecer o reino de Deus, sem saber, tá, gente? Eu não tinha estudado sobre libertação, eu não sabia o que eu estava fazendo. E aí eu bato no ponto de que a batalha espiritual depende dos comandos do general. Depois que eu fui estudar sobre libertação, que eu entendi o que eu fiz. Falei, cara, Deus é muito fofo. Ele me direcionou a fazer uma coisa que eu nem sabia o que estava fazendo. E deu certo. E aí eu não sei se vocês já viram um dos projetos que a gente usa na nossa igreja, chamado Emanuel na Minha Casa. É um projeto de culto no lar, onde tem o boneco do Emanuel, nós consagramos o boneco do Emanuel e as crianças levam para casa. Então ali é uma forma didática de Jesus entrar na casa da criança. Estabelecer o reino de Deus lá. Então eu fiquei imaginando quantas crianças estão sofrendo dentro de casa na hora de dormir. Então ali foi uma forma didática que a gente encontrou de estabelecer o reino de Deus na casa da criança, tá? Tudo bem até aqui? Deu para abrir os olhos espirituais? Que bom, eu fico muito feliz. A Bíblia é o maior manual de batalha espiritual, então você ore, você leia e ouça a voz do comandante, que com certeza ele não vai deixar você perder a batalha. Amém? Amanhã nós temos um outro encontro. Nós vamos falar sobre... Gente, não falta amanhã. É uma palestra que eu gosto muito de falar, porque eu vou falar sobre projetos criativos para usar no Ministério Infantil. Então eu vou trazer um monte de ideia para vocês. Então venha, traga seu caderno para vocês anotarem e colocar em prática o que a gente fala aqui. Vai falar aqui, tá bom? Deus abençoe. Coloca as 2 mãozinhas para trás. E fala assim, ó. Onde está a sua mão? Toque. Toque, onde está sua outra mão? Tá aqui, como vai você? Eu vou muito bem, eu agora vou embora e eu vou também. Tchau, tchau, crianças, Deus abençoe. Ai, pessoal, bom demais, né? Ó, vamos fazer um combinado? 10 minutinhos. Um xixizinho, um café que agora está aqui do lado do bebedouro. 10 minutinhos. Mas antes de sair, eu vou chamar o Felipe. Não sai. Felipe, cadê você? Vem cá, nosso professor de educação física. Vamos fazer um alongamento, dar aquela esticada, para a gente dar aquela reanimadinha, uma recarregada rapidinho. Aí vocês saem, 10 minutinhos rapidinho para a Carol terminar aqui, tá bom? Vai lá, Felipe, vamos dar uma animada nesse pessoal aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou Felipe, faço parte aqui da igreja, sou professor de educação física, trabalho com futsal, gosto muito de esporte, gosto muito de criança. E vamos estar fazendo um alongamento com vocês. Primeiro eu quero que vocês sentem rapidinho, pode sentar. Quero fazer uma dinâmica com vocês. Coisa rápida. Quem já andou de montanha-russa aí? Quem não andou vai andar hoje, beleza?
Quando você senta na montanha-russa, qual que é a primeira coisa que tem que colocar? O cinto. Então vamos todos colocar o cinto e fazer o barulho, tá? Não é só colocar, tem que fazer o barulho comigo. Vamos lá então? Vou fazer de pé para vocês me verem.